Salve galerinha do YouTube, vamos trabalhar agora com eletrônica digital e aqui eu vou estar utilizando o Proteus, né? Deixa esse diodo aqui, vamos começar por ele. Então aqui eu vou criar uma base lógica, né? Acender um LED. Eletrônica digital é tudo sim ou não, né? Ou 1 ou é 0, ou é ligado ou é desligado, né? É o chamado bit. Aqui o nosso LED está acendendo, né? Eu coloquei um resistorzinho porque o Proteus, ele, por padrão, ele gera 5 volts. E agora eu vou colocar um diodo. O diodo ele tem uma função interessante. Ele deixa passar um sinal por um lado e se eu inverter ele, vou inverter aqui, ele não deixa passar do outro lado, né? Nessa direção. O sinal do diodo é uma espécie de um triângulo com uma barra. A ponta do triângulo é o seu positivo e o lado oposto aí é o negativo. Agora eu vou colocar um interruptor manual, interruptor analógico, né? A gente pressiona aqui, ele vai deixar a corrente passar e o nosso LED vai acender. Mas o que interessa pra gente aqui são os interruptores digitais. Bom, vou colocar aqui o push button, também é analógico. E a diferença dele é que você tem que segurar ele para poder acender o LED. Se eu soltar, o LED apaga. Bacaninha. Esse é o princípio do sim ou não, né? Do ligado ou desligado. Fechar. Então agora vamos fazer com o digital. Vou utilizar o interruptor para acionar e vou colocar o transistor. Esse aqui é um transistor, ele tem 3 terminais. Essa parte de cima é o emissor, né, que tem a setinha voltada para dentro, dizendo que ele é PNP. Essa outra aqui é o coletor, a saída. E aqui a base, né, que é o controle. Deixa eu ligar ele aqui. Quando o transistor recebe um sinal na base, ele deixa passar a corrente entre emissor e coletor. Como o Proteus é 5 volts, 5 volts é muito para entrar no transistor, a gente vai colocar um resistor aqui para reduzir a corrente. O sinal que vai entrar no transistor é um sinal negativo, né? Vai vir ali do terra. No momento em que eu pressionar o botão, o transistor vai fazer o trabalho dele ali. Ele vai deixar passar a corrente para o LED. Vou fazer um teste. Belezinha, ó, eu pressiono aqui, o transistor fecha contato. Estou mostrando aqui que é a base lógica, né? Primeiro a gente começa com o diodo, que é o NP, depois o transistor, que é o NPN ou PNP, né? E depois a gente vai para as portas lógicas. Bom, agora eu vou remover e vou mostrar que a gente pode utilizar um outro tipo de transistor, que é a mesma função, só que de maneira invertida. Ele vai ser polarizado ao contrário. É o transistor NPN, né? A diferença do NPN para o PNP aqui, visualmente, é a setinha. O PNP, a setinha é para dentro do emissor. E o NPN, a setinha é para fora. Ele vai receber um negativo, o emissor aqui, né? E vai enviar o sinal ali para o LED de uma forma oposta. Também a base dele vai trabalhar com o sinal positivo, né? Ao contrário do PNP. A função é praticamente a mesma, apesar que o transistor ele tem outras funcionalidades, só que para a gente aqui só o acendendo é o que importa. Vamos utilizar ele como um interruptor digital. Joia, joia. Continuando agora, a gente vai ver a nossa primeira porta lógica, que é a porta NOT. É a mais simples, ela só tem 2 terminais, né? A funcionalidade dela, ela funciona como um inversor. Se eu colocar um sinal lógico, vou catar um Logistate aqui. Uma ferramenta para teste. Quando eu pressiono ela é 1, quando eu pressiono de novo ela vai ser 0, beleza? Então quando eu ligar, se ela estiver em 0, o inversor vai retornar 1. Se ela estiver em 1, ele vai retornar 0. Bom, aqui ele está em 1, retornou 0, né, que é esse azulzinho, e o LED fica apagado. Quando eu mudar o estado para 0, ele vai inverter, vai passar para 1 e o LED acende. E é assim que funciona. Essa é a nossa base lógica. Joia, joia? Belezinha.
bem simples, né? Agora a gente vai ver a nossa segunda porta lógica, que é o AND. O AND, ele já tem duas entradas, né? São duas entradas, então a gente vai combinar elas para ter um resultado ou 0 ou 1, né? Sempre na eletrônica digital não tem meio termo. Belezinha, agora eu vou fazer um teste. A AND, ela é o seguinte, ela precisa que as duas entradas dela estejam em 1 para poder o LED acender, para poder sair um do outro lado. Se uma delas estiver em 0, não sai nada. Ó, belezinha, as duas em 1, nosso LED acendeu. Se eu fechar qualquer uma delas, o LED apaga, ou as duas, né? Eu posso até fechar aqui, e mandar o mesmo sinal direto para as duas portas. Então, quando eu fechar 0, o LED apaga. Quando eu tiver 1, o LED acende. Vai para as duas entradas dela. Belezinha. Agora vamos para uma outra porta lógica, que é o OR, né? Que é vamos dizer que seria o mais. Então, se as duas estiverem em 0, o LED fica apagado. Se qualquer uma das opções estiver em 1, o LED acende, né? Que é o OR, ou isso ou aquilo, tanto faz. Ou as duas também, o LED mantém ele aceso. É como uma soma, né? A gente coloca 1 mais 0 vai dar 1 e sai 1 do outro lado. 1 mais 1 vai dar 2, e 2 é positivo, vai dar 1 do outro lado, vai acender do outro lado. Se tiver os dois zeros, o LED apaga. 0 mais 0 igual a 0, não vai sair nada do outro lado. Joia, joia? Agora vamos combinar a OR com o NOT. O NOT, como eu já disse, vai inverter tudo. É o inversor, né? Então agora, se as duas estiverem em 0, com o NOT, o LED vai acender. Se eu colocar qualquer um sinal, vai sair um do outro lado, o NOT vai inverter para 0 e o LED apaga. Então, é por isso que ele é um inversor, ele inverte a saída. Joia, joia. As duas acesas, o LED apaga. E assim por diante. A gente também tem a porta chamada NOR, que é a mesma OR com um NOT embutido. A gente não precisa estar usando duas portas lógicas, a gente tem uma porta especial só para isso. Ó. Se os dois, que qualquer um tiver em 1, a saída vai ser 0. Até os dois, se tiverem 1, só vai acender o LED se as duas forem 0. A gente também tem a NAND, né, que é a combinação da AND com o NOT. Então vai ser tudo ao contrário, tem que estar as duas apagadas para poder o LED acender. Se as duas estiverem acesas, o LED apaga. Bacaninha. Agora tem uma outra porta especial aqui, que é o exclusivo, é o SHORT, né? O SHORT, né? Ela é interessante, ela precisa que as entradas estejam diferentes para poder sair um do outro lado. Se as entradas estiverem iguais, ele vai sair 0. Tá vendo? Tá vendo? Agora está diferente, sai 1. Se estiver igual, sai 0. Aí, diferente, sai 1. E assim por diante. Para algumas situações especiais a gente vai utilizar a SHORT. Eu vou combinar ela com o NOT. Tem uma porta também para isso, que é o XNOR, que é o mesmo SHORT com um inversor na ponta. Então as duas entradas agora tem que ser iguais para poder o LED acender, que inverteu tudo, né? Se elas forem diferentes, o LED apaga. Bem curioso. A gente vê como é a importância de um NOT. A gente viu portas lógicas, vimos um pouco do transistor, diodo e os sinais lógicos, né?
Mais para frente a gente vai fazer combinação aí dessas portas lógicas. A gente poderia estar entendendo como funciona aí o sistema digital. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Inscrevam-se no canal e até a próxima aí, galera. Valeu!